A todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos do Evangelho. Somos o grupo Timoneiro e é com muito prazer que recebemos todos vocês. Neste momento de preparação para o Evangelho, vamos nos acomodar de forma confortável e vamos limpar a nossa tela mental. Vamos deixá-la em branco, aberta para os ensinamentos da noite. E assim, com a nossa mente limpa, nosso coração sereno, vamos pedindo a presença do plano espiritual e vamos rogando a Maria que seja conosco nesta noite no estudo do Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, espíritos em evolução, agora e na hora de nossa passagem para o plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra para todos. Olá, gente, muito boa noite. Bom estar aqui mais uma vez conversando com vocês. E sejam todos bem-vindos a esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo do Grupo Espírita Timoneiro, a nossa tão amada casinha. Hoje nós não vamos falar do Evangelho, hoje nós vamos falar um tema especial. E esse tema ele é escolhido por vocês. É um tema que a gente tenta trazer aí para a luz da doutrina espírita, para que todos possamos ter um pouco mais de entendimento. E você pode escolher o tema, você pode dar uma sugestão. Entra na nossa página do Facebook e manda uma mensagem lá para o administrador, né? Ele vai recolher esse tema e a gente vai analisando e esse tema é trazido aqui de uma forma um pouco mais leve, descomplicada, para que todos possam entender um pouquinho mais, tá bom? E falando da nossa página do Facebook, está com postagens diárias, tem dicas de livro, tem curiosidade, tem coisas bem legais. Dá uma passadinha lá, dá um like, né? E você vai encontrar coisas assim interessantes, ok? Então vamos ao nosso tema. O nosso tema hoje é um tema bem atual, né? Por tudo que o mundo está passando. E nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Vou dar só uma pincelada, porque o tema é um tema muito longo, tem muitas coisas que a gente pode falar a respeito, mas é um tema médico também, né? Relacionado à saúde. Então eu não vou me alongar muito, eu vou dar só uma pincelada para que possamos aí entender um pouquinho, né? Então, segundo os dados da OMS de 2019, o país onde possui o maior número de pessoas com síndrome de ansiedade é o Brasil. Pois é, o nosso Brasil, acreditem. Nós somos considerados lá fora como as pessoas festeiras, né? Como as pessoas light, o brasileiro não tem problema, né? Mas cerca de 9,3% da população brasileira sofre hoje com a síndrome da ansiedade. A ansiedade é uma sensação natural, até corriqueira. A gente sente ela normalmente, né? Por exemplo, eu vou conhecer uma pessoa nova, então eu fico ansiosa. Será que eu vou gostar? Será que ela vai gostar de mim? Como será que ela é? Eu vou ter um filho, então fica a ansiedade para ver a carinha dele, né? Para saber como é que vai ser, como que é segurá-lo no colo. Eu vou conversar com o patrão, eu fico ansioso. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu fico ansioso. Então, geralmente, aquilo que é desconhecido para mim me traz essa sensação de ansiedade. Então, ela é corriqueira, ela faz parte de nós. E a ansiedade também é aquela que que descarrega no nosso organismo os hormônios necessários para que eu tenha uma resposta rápida do meu corpo. Por exemplo, numa iminência de perigo, eu preciso ter rapidez, velocidade para fugir, por exemplo, né? Então esse é o papel da ansiedade. A ansiedade traz hormônios, inclusive a adrenalina, para que eu tenha essa resposta rápida de fuga, se for necessário.
Então até daí tudo bem, faz parte de nós, né? Quando que a ansiedade passou a ser doença? A partir do momento que essa ansiedade prejudica a minha vida, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não consigo ter uma vida com tranquilidade, aí eu já posso analisar e ver que esta ansiedade está interferindo na minha qualidade de vida. E aí ela passa a status de doença, síndrome de ansiedade. E a ansiedade, ela dá os seus sintomas, né? Ela dá amostras de quando ela está aí presente em nossas vidas. Então ela traz sintomas físicos, emocionais e psíquicos. E eu preciso estar atenta a esses sintomas para que eu consiga buscar ajuda quando eu precisar. Então, quais são os sintomas mais comuns relativos à ansiedade? São respiração ofegante, falta de ar, palpitações, dores no peito, fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, agitação de pernas e braços, tensão muscular, tontura, sensação de desmaio, enjoo e vômito, irritabilidade, enxaqueca, boca seca e hipersensibilidade de paladar, insônia, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, sensação do que se pode perder o controle ou que algo ruim vai acontecer, desequilíbrio dos pensamentos, com pensamentos repetitivos e até obsessivos, e impaciência. Reconheceu algum sintoma aí? Eu tenho um monte, né? A gente se reconhece assim, então é necessário que a gente preste atenção a esses sintomas. Observe-se, né? Para que essa crise não se agrave e venha a ser, por exemplo, uma síndrome de pânico ou uma outra coisa pior. Vamos nos observar, vamos nos reconhecer. Né? E quando eu tenho uma crise com o trabalho, uma crise de ansiedade relativa ao meu trabalho, né? Eu não consigo produzir, eu não consigo me relacionar com os meus companheiros de trabalho, acabo ficando muito tempo em casa com atestados médicos. Dá uma parada se você está nessa situação e avalia. Você faz aquilo que você gosta? Esse trabalho foi o trabalho que você escolheu ou que você acha que é o que vai te dar mais rendimento financeiro? É preciso que a gente avalie a nossa vida e veja realmente aquilo que tem valor. E o que tem valor é a nossa saúde. A nossa saúde não tem preço. E a crise da ansiedade, ela tem formas de ser controlada, né, antes que ela chegue a um estágio em que tenha que ser tratada já com remédios alopáticos. Então, antes de chegar nesse nível, porque são vários níveis de estresse, né, se a gente levar em conta que cada um é cada pessoa tem uma resposta diferente da outra, então nós temos vários tipos de ansiedade relativo às várias questões e em vários níveis. Então, antes que esses níveis se agravem ao ponto de ter que ser medicado, existem algumas ferramentas que eu posso utilizar para controlar essa ansiedade. Então, eu posso observar a minha respiração. Isso no momento da crise, né? Vamos supor que eu estou tendo uma crise de ansiedade. O que eu faço? Observa a sua respiração. Tenta controlá-la. Tenta trazer mais para o nível do que você normalmente respira. Tenta relaxar os seus músculos. Eu sei que é difícil, mas no momento da crise, isso vai ser primordial para que você consiga controlar e se equilibrar e mudar o seu foco. A mudança de foco é importante, né? Geralmente uma crise está relacionada a algum tema.
do qual eu estou preocupado. Né? Então tenta mudar o teu foco. Um filme interessante, mas que não te faça pensar tanto, né? Uma música agradável, do tipo que você gosta, e principalmente fazer aquilo que gosta. Imprescindível. Né? E eu também tenho como tratar essa ansiedade. Como que eu trato a ansiedade nos momentos mais críticos? Eu posso procurar ajuda com psicólogo, ajudas com psiquiatra, terapeutas alternativos, né? A terapia alternativa hoje em dia é reconhecida pela OMS e tem vários segmentos que podem ajudar muito no controle dessa ansiedade. Tem as terapias florais, tem as terapias respiratórias, a massagem. Então tem muitas coisas dentro das terapias alternativas que podem te auxiliar. Né? Então, enquanto você percebe que ela já está começando a interferir na sua vida, né, mas ainda não chegou ao nível de você tomar um remédio alopático, procura uma terapia alternativa. Vai ser muito importante e vai te ajudar muito. Né? E se reconhecer, ficar atento ao que você sente. Isso é muito importante. Se observe e se conheça, conheça-te a ti mesmo. Né? Tem uma estudiosa francesa, que eu gosto muito dela, chama Fanny Van Leer, ela disse: se não conhecermos nossas emoções, elas podem nos levar a um nível de ansiedade crítico, sem que percebamos e sem sabermos bem como chegamos a esse ponto. Então a gente não precisa chegar ao nível crítico. A gente pode reverter isso antes. Exercício físico é muito importante, né? Porque faz com que a gente gaste esse excesso de hormônio que é produzido com a ansiedade. A casinha, ela proporciona muitas ferramentas dentro da doutrina espírita em que podemos aprender a controlar e às vezes até melhorar aí o nosso grau de ansiedade. Nós temos os cursos na casinha, que agora não está sendo possível por conta da pandemia, mas que a gente espera que isso passe logo e a gente volta a nos encontrar. Então nós temos vários cursos lá. Não é cursos onde vão se formar médiums, não é essa a ideia. A ideia realmente é o autoconhecimento, é termos a oportunidade de nos encontrar mais vezes na semana e não só na segunda-feira. Né? Além dos cursos, nós temos os trabalhos voluntários, nós temos o bazar de quarta-feira, nós temos a confecção de enxoval de terça-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos e o estudo do Evangelho. O Evangelho é o caminho que nos foi deixado pelo Mestre Jesus. E quando a gente se propõe a estudar o Evangelho de uma forma sistematizada, né, a gente vai aprendendo tanta coisa, a gente vai recebendo tanto dessa espiritualidade de luz, que a gente consegue chegar ao nível de controlar a nossa ansiedade. O Evangelho, como eu já disse, é o roteiro divino do Mestre Jesus. E a doutrina espírita, ela traz tanta informação, ela é tão rica, ela é tão profunda, né, da existência da humanidade, da existência do homem, de onde viemos, para onde vamos. Né? A doutrina ela é muito rica. E isso faz com que a partir do momento que nós tenhamos essas informações mais claras e mais objetivas, a gente consegue manter o nosso organismo um pouco mais tranquilo, sem tanta preocupação e sem tanta ansiedade. Então que possamos fazer aí da terapêutica espírita um caminho também, para que possamos controlar essa ansiedade. E eu não falei do passe. O passe, ele é muito benéfico nesse controle. O passe são as energias espirituais desses amigos divinos de luz, junto com as energias daquelas pessoas que se propõem a ajudar o próximo. São energias benéficas.
que nos traz um refazimento do nosso organismo sutil, proporcionando um bem-estar, uma alegria de estar em contato com essas energias, e tudo isso em conjunto faz com que tenhamos um pouco mais de tranquilidade e assim consigamos controlar a ansiedade. Eu espero que vocês tenham entendido. É pouca coisa, eu sei disso, o tema é muito longo. Se eu fosse falar tudo que eu marquei aqui, a gente ia ficar aqui um tempão, então a gente não tem tempo hábil para isso. Mas a mensagem principal é: observe-se. Veja o seu nível de ansiedade. Não só nesse momento de pandemia que estamos passando, né, de confinamento, de cuidados essenciais com a higiene, o medo de contrair o vírus, a incerteza do que pode acontecer caso contraiamos o vírus. Então, tudo isso são fatores que favorecem o aumento do nosso grau de ansiedade. Então, não deixe que isso cresça muito. Procure ajuda. Nós temos um atendimento fraterno na casinha, olha, já ia esquecendo, né? É muito importante a gente lembrar do atendimento fraterno, porque o atendimento fraterno também faz com que tenhamos essa noção de que pé que estamos. Nós atendemos toda segunda-feira, a partir das 18 horas, com um agendamento. Lá na página do Facebook também tem o telefone e as informações necessárias caso vocês precisem marcar um atendimento fraterno, que é uma conversa com pessoas que conhecem a doutrina espírita e podem lhe ajudar com o problema que você está passando nesse momento. Não importa qual seja o problema, né? Dentro da doutrina espírita existem muitas informações e muitos conhecimentos que, quando nós recebemos isso, nós ficamos mais tranquilos. É muito bom ter o contato com a doutrina. Eu espero de coração que todos que estejam passando por esse momento e que, se por acaso estejam com crise de ansiedade, síndrome do pânico ou qualquer outra relativa à ansiedade, não tenha vergonha. É real e você não está sozinho. São 9,3% da população brasileira que sofrem desse mal. E eu só estou falando do Brasil. Não estou falando do resto do mundo. Então, quem tem crise de ansiedade não está sozinho. Não tenha vergonha. Procure ajuda. Nós, do Grupo Timoneiro, estamos aqui para te auxiliar no que você precisar. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. E não esqueçam de ir na página do Facebook. Dá um like lá pra gente, tá bom? E dá um like também nos nossos vídeos do YouTube. Um abraço. Que Deus os abençoe enormemente. Boa noite, queridos amigos. Depois dessa linda palestra, com nossos corações vibrando energias de amor, que podemos encaminhar essas energias para o plano maior e essas energias possam ser encaminhadas para os lugares de maior necessidade. Aproveitando a oportunidade, pedimos que fluidifique estas águas, que elas possam se tornar para nós o santo remédio que tanto necessitamos. E assim, dando encerramento ao nosso trabalho de hoje, dizemos: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.